aniversário meu, eu tava fazendo aniversário e vi alguns amigos subindo pra usar droga num pasto que tem próximo à minha casa. É muito difícil pra uma mãe ter que sair atrás de um filho que esteja drogado, medo de tomar um tiro. Eu pegava dinheiro da minha mãe pra mim estar usando essa droga. Às vezes eu usava com esses meninos mesmo, a troco de um beijo, de outras coisas. Coisa que eu tô com 46 anos, não tenho coragem. E eles com a droga criam coragem de matar, de combate. Não importa quem tá atrás, quem tá na frente, de tudo. Dependência química é considerada hoje uma doença incurável. Porém, como veremos neste documentário, muitas pessoas conseguiram fazer o tratamento e hoje convivem normalmente com a doença. João, o que é a dependência química? Bom, a dependência química, de maneira bem resumida, uma pessoa cuja vida foi controlada pelas drogas. Ele acaba desenvolvendo uma obsessão e uma compulsão. Experimentou, gostou, registrou nos neurônios e eles querem repetir aquilo e quer cada vez mais e até chegar num fundo de poço que a gente chama. O comportamento muda muito, os horários ficam geralmente o inverso do que normalmente as pessoas fazem. Eles gostam muito da noite, saem muito, não tem horário para nada. E não tem rotina, eles não têm rotina. Aí você começa a ver que está tendo uma mudança muito grande. Muda muito. E como é que é o sentimento de uma mãe? Você tem vontade de suicidar. A vontade de você não ver e nem sentir. Você tem vontade de morrer no momento. Você pensa assim, oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Aí tem que ser forte. Muito. Aí você tem que cair na tentação dos remédios, poder dar conta de ficar. Bom, eu entrei nas drogas, eu estava com 11 anos de idade. Já não ligava muito para os estudos, né? Já cheguei a abandonar a escola, a casa, né? Os meus familiares também. Não me importava mais com a família, né? E com os meus 12 anos eu fui entrando para o mundão das drogas. Bom, no começo eu comecei com alucinações, né? Eu escutava a voz da minha família, em especial meu pai, né? Me chamando, então eu começava a andar assim e eu gritava, começava a gritar, a correr. Eu via a polícia correndo atrás de mim, eu via bichos andando em mim, gnomos, uma coisa que eu acho meio esquisita, né? Gnomos gigantes, quando eu tomei o chá de cogumelo eu vi gnomos gigantes. Eu via meu corpo se decompondo. E eram essas alucinações assim, algumas eu não lembro. Aí eu gostei do crack e eu me arrebentei. Eu perdi tudo, eu fumei uma casa de 50 mil reais imobiliária. Eu tinha saído de casa para poder morar com um traficante. E a gente brigou muito nesse dia. E eu saí para poder pular o carnaval. Só que eu já estava muito drogado, eu tinha usado muito crack nesse dia. E pulei os dias do carnaval. Quando foi no último dia, aliás, quando foi no sábado do carnaval, eu comecei a brigar com a dona de um hotel, porque eu queria entrar nesse hotel de todo jeito. Eu comecei a brigar com essa mulher, que eu sempre era muito agressiva. E essa mulher chamou a polícia, o conselho, me levaram para a delegacia. E na delegacia eu acabei agredindo a delegada. Avancei nela, briguei com ela, machuquei ela. E nesse mesmo dia, um pouco depois, eles me levaram, eu fui presa. Fiquei uns 15 dias. No dia seguinte, quando eu acordei, que eu percebi realmente que eu estava na cadeia, que a minha ficha caiu do que eu tinha feito. Diferente de ser uma mãe, ser um cachorro, uma coisa qualquer assim que chama atenção, eles querem ir para aquele lugar mesmo. Porque não tem um pai para falar, para encher sua cabeça. Então eu achei que ela nunca pegaria. Nunca ninguém ia fazer a cabeça dela para ela cair numa tentação dessa. É muito difícil. E destrói a família toda, viu? Vou falar a verdade. Destrói todo mundo. Eu perco até a vontade de trabalhar, tem dia de tanto chorar.
que acontece é que hoje o jovem, ele tem muita abertura e ele não tem limites. O jovem gosta de limites e ele reclama, tem uma inversão de valores e aí acaba realmente entrando por um motivo ou por outro, e aí a porta de saída é que é difícil. É que nem muitos falam, a droga é gostosa. Só de falar dá até água na boca, é gostosa, mas nós tem que ter um limite, né, mano, nas nossas vidas. Que nós tem que ser pessoas dignas, né? O motivo é a falta de vergonha na minha cara, porque eu não tinha motivo nenhum para entrar. E não é a morte da minha mãe que eu perdi já até um tempo que me fez entrar nisso, não. Foi falta de vergonha mesmo. E foi correndo assim, eu sabia o jeito que eu conseguia parar, mas eu não queria. E sobre essa saída do mundo das drogas, qual que é a dificuldade do jovem? O mais difícil da dependência química, eu diria para você que é o rótulo. E esse rótulo é social. Então, esse jovem é um jovem que ele já vem com aquele rótulo que ele é um drogado, ele é um marginal, já se constrói sobre ele uma imagem negativa. Eu acho que sair do mundo das drogas é necessário primeiro uma reeducação social. É tapando sol com a peneira, é ilusão, é bobeira. Se quem está entrando agora soubesse onde vai parar, não entrava não. E quais as atitudes e soluções que as famílias podem ter em relação ao dependente químico? Olha, sempre no início, quanto mais preventivo, melhor. Se pegar a doença menos avançada possível, que ela vai progredindo, né? Vai deixando de ir para a escola, às vezes começa a afetar o trabalho. Então, a partir do momento que a pessoa identifica que tem um problema ou descobriu droga, procurar ajuda com pessoas que conhecem dependência química. Psicólogos, terapeutas, ou as clínicas, internet. Procura informações, porque quanto mais pessoas especializadas, ela vai poder lidar melhor com a situação e resolver o problema com mais tardar possível. Algumas pessoas podem duvidar da recuperação de um dependente químico. Jorge Lari tem 11 anos de sobriedade e vai contar um pouco como tudo começou. Jorge, quando foi que você se reconheceu alcoólatra? Aos 18 anos de idade. Aí conheci minha esposa, namoramos por 2 anos. Aí, vamos casar? Vamos casar. Casamos, tivemos uma filha, certo? Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, bebendo muito. A minha filha um dia me convidou, falou: pai, não bebe hoje não, pra gente poder, o senhor me levar pra coroar a Santinha. Nessa mesma semana eles me convidaram para conhecer a Amor Exigente. Com a ajuda do Amor Exigente, com a ajuda da minha esposa, com a ajuda da minha filha, com a força de vontade, perseverança, no qual eu me libertei. O apoio da família é fundamental, porque quem sofre mais, o alcoólatra, ele não sofre, quem sofre mais é que está ao seu redor. Com o apoio dos familiares e muitas vezes com a fé, os dependentes arrumam forças para se manter de pé e ficar longe dos vícios. O apoio da família é fundamental. Porque no processo da doença, às vezes a família agindo de uma maneira mal orientada acaba facilitando aquele processo evoluir, tá? Então, se a família também adquire conhecimento, ela vai saber o que seria melhor para ela não colaborar para que aquela doença se mantenha ou aumente. E aí ela pode procurar também ajuda nos grupos de apoio, né? Amor Exigente, Naranon, Alcoólicos Anônimos, para quem tiver um alcoólico na família, ela procurar ajuda, que ali seria o melhor lugar para ela aprender a lidar com o familiar doente. E a dependência química tem cura? Nós chamamos que tem uma recuperação, é como se fosse um diabético, não vai ter uma cura, mas ele pode aprender a controlar o problema através de uma frequência às reuniões e saber que ele tem uma doença. A partir do momento que ele não se cuida mais, ele poderá ter uma recaída. Nossa, mudou muita coisa, já não sou aquela pessoa mais. O meu modo de conversar, o meu modo de pensar já mudou muito. O meu modo de agir com a minha família, de tratar a minha família já mudou muito. E a única coisa que eu ainda penso, né, é em salvar aqueles que ainda se encontram nas garras da adicção ativa. Por um lado, eu espero encontrar muitas coisas boas, né? Voltar para minha família novamente, estudar, trabalhar,
né, procurar alguma área profissional que eu queira fazer e começar a me preparar para o meu futuro. Mas eu também tenho a consciência de que as drogas estão 10 vezes pior do que eu deixei lá fora. E a responsabilidade toda está nas minhas mãos. Eu penso em estudar, trabalhar, que eu nunca trabalhei na minha vida, né? A não ser na droga, né? Que aquilo pra mim não era trabalho. Estudar, que eu parei na 7ª série, com 17 anos. Estudar, trabalhar, ajudar em casa, que eu não cheguei aqui sem saber fazer uma comida. Eu tenho vários sonhos pra mim. E meu sonho maior era ser veterinária, que eu quero tentar persistir nesse sonho. Ok, obrigada. Por nada. Eu digo sempre que o dependente químico, ele é muito, depois que ele se conscientiza, né? Ele é uma pessoa que ele tem muita sorte na vida, porque ele consegue transformar o que era problema em resoluções. O ser humano, ele pode fazer diferente. Algumas pessoas podem me achar sonhadora. Não, eu vivo essa magia. E é uma magia que ela dura. Eu não estou falando de coisas assim supérfluas, que de repente fica 3 meses, 4, não. Eu estou falando de coisas de resistência que eu venho acompanhando e que existe sim. A droga, ela vem aí, eu acho que nós temos que estar preparados, não para o enfrentamento como violência, não. Nós temos que estar preparados para receber e saber como lidar. Isso é um problema meu, seu, de todos. E que não escolhe raça, idade. Não pode, é muito pequeno, é muito isso. Não, ela vem. E nós temos que estar preparados aí para isso.